sobre isso, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus. Então vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Nosso propósito é justamente esse: estarmos estudando a Bíblia aos sábados. E já temos ministrado 3 aulas aí. Falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre a onipotência, a onisciência, e hoje nós vamos dar continuidade sobre a onipresença de Deus. São atributos, são características da natureza, são características aí do caráter de Deus, são características da pessoa de Deus. Quando nós falamos que Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, nós estamos falando justamente dessa natureza dele. Deus, como ele sabe tudo o que precisa ser feito, Deus tem todo o conhecimento, isso chama-se onisciência. Onisciência é todo o conhecimento de Deus. Então veja bem, esses atributos eles andam junto, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Boa noite, Darcy, Deus te abençoe. Bênçãos para vocês. Então a onisciência, a onipotência e a onipresença andam juntos. Por exemplo, Deus sabe o que precisa ser feito. Isso é onisciência. Ele tem todo o poder para fazê-lo. Isso nós chamamos de onipotência. E ele está sempre presente onde quer que ele esteja para fazer o que for necessário. Isso é onipresença. Ele está presente em todas as partes. Por exemplo, eu estou aqui agora na minha casa, você está aí na sua casa, eu não posso, na minha totalidade, na totalidade do meu ser, estar presente onde você está. Está presente onde outros irmãos estão nesse momento. Por quê? Porque nós somos limitados ao espaço, nós somos limitados ao tempo. Eu não posso estar ao mesmo tempo, fisicamente, em 2 lugares. No entanto, com Deus é diferente. Com Deus isso é muito diferente. Ele está presente em todos os lugares. E muitas pessoas acabam, vamos dizer, o ímpio, a pessoa que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra de Deus, ele acaba não entendendo essa questão e procurando entender, procurando compreender essa onipotência, onipresença de Deus, muitas das vezes de uma maneira errônea, muitas das vezes de uma maneira errada. E é o que acaba com muitas pessoas que, como conseguem ou não conseguem conceber um Deus que está presente em todos os locais, um Deus que está presente em todos os lugares. Isso é muito interessante, que, por exemplo, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, no versículo de número, ali a partir do versículo de número 28, é uma batalha que Israel tem, uma batalha contra Ben-Hadad, rei da Síria, e nessa primeira batalha Israel ganha a peleja, e os sírios, eles interpretam de que maneira? Eles interpretam da seguinte maneira: olha, eles ganharam aquela batalha porque o Deus deles é o Deus dos montes. Então, se nós pelejarmos com Israel no vale, eles vão perder a batalha. E acaba que Israel vai para a batalha e Israel vai ganhar, porque Deus, ele não é apenas Deus dos montes, ele é o Deus dos vales, ele está presente em todos os lugares. Eu quero começar pedindo você que está nos acompanhando, para nós estarmos lendo um texto da palavra de Deus, um texto dos Salmos, um dos Salmos
bem conhecido, que é o Salmo de número 139. Esse salmo, a partir do versículo de número 7, ele vai nos falar justamente dessa onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os lugares. Veja o que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, ali estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estarás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Então, esse atributo de Deus é uma das características que todos nós devemos ter essa consciência da presença de Deus. E nós temos muitas provas da onipresença, dessa presença do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão José, Deus te abençoe, a paz, pastor Alcindo, Deus te abençoe. Vamos estudando a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Então nós temos muitas provas da onipresença de Deus. Por exemplo, a primeira, que a infinitude de Deus prova sua onipresença. O que é a infinitude de Deus? É que Deus, ele não tem limites. Deus, ele não tem limites e Deus não tem partes. Portanto, Deus, ele está presente em todos os lugares. E todas as perfeições de Deus são infinitas. Olha o que o salmista no Salmo 145 e o versículo de número 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Nós não podemos, meus irmãos, jamais penetrar, jamais conhecer a totalidade desses atributos, a totalidade da onisciência, presença, da onipotência, da infinitude de Deus, da imensidão de Deus, da espiritualidade de Deus. Jamais podemos conhecer na totalidade os atributos de Deus, porque Deus, ele é infinito e nós somos finitos. Então a infinitude de Deus é uma prova da sua onipresença. Uma outra coisa também é que a operação contínua de Deus neste mundo é prova de sua onipresença. Deus, ele está de uma maneira providencial cuidando de todo o universo, cuidando de todas as criaturas, cuidando de tudo que existe no universo. Se Deus ele recolhesse a sua mão, se Deus se retirasse da natureza, meus irmãos, a natureza, todas as coisas, elas deixariam de existir. Tudo deixaria de existir. Então, por que que nós temos vida? Por que nós vivemos? Por que nós existimos? Por que nós nos movemos? Justamente por causa dessa presença de Deus. Então a operação contínua de Deus neste mundo é uma prova da sua presença. Uma outra prova também dessa presença de Deus é que a suprema perfeição de Deus prova que ele é onipresente. Se Deus ele não fosse perfeito, não teria como ele ser onipresente. Então, da mesma maneira que aquilo que tem vida é mais perfeito do que aquilo que não tem, assim também aquilo que está presente em todos os lugares é mais perfeito do que aquilo que está limitado somente a um lugar. Como, por exemplo, eu estou limitado a esse lugar fisicamente. Você está limitado a o local onde você está agora
fisicamente. Você não pode estar em mais de um lugar na sua completude ao mesmo tempo. No entanto, com Deus é diferente. Deus não se restringe a um local. Se caso acontecesse isso, isso era negar a sua perfeição. Negando a sua perfeição, automaticamente, ele não sendo perfeito, ele não seria onipresente e não seria Deus. E Deus, nós sabemos que ele é onipresente, ele é perfeito em tudo aquilo que faz. Então nós olhamos, por exemplo, para a imutabilidade de Deus, que Deus não muda. É uma prova da sua presença. Deus, ele não muda ao longo do tempo. Futuramente nós provavelmente estaremos falando sobre a imutabilidade de Deus, que ele permanece o mesmo para sempre. Tiago diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. A onipotência é prova da onipresença. Como nós podemos ter um Deus onipotente que não é onipresente, um Deus que é todo poderoso, mas não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então essa é a grande verdade, é que Deus, ele está presente em todos os lugares. Eu estava lendo um texto do A.W. Tozer, que é um escritor muito famoso, e ele comentando sobre a onipresença de Deus, ele diz: poucas outras verdades são ensinadas nas Escrituras com tanta clareza quanto a doutrina da onipresença divina. Aí ele vai dizer, essas passagens que falam da onipresença apoiam essa verdade claramente, que seria necessário um esforço para entendê-las mal, aqueles textos que falam da onipresença de Deus. E ele continua, esses textos declaram que Deus é imanente em sua criação. O que é isso? Deus é imanente, é que Deus está presente na sua criação, mas ao mesmo tempo distinto da criação. Por exemplo, Deus está em todo o universo, mas Deus não é o universo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso quando falamos, Deus está em todas as partes. Por quê? Porque se Deus está em todas as partes, mas ao mesmo tempo que ele está em todas as partes da sua criação, ele é distinto dessa criação. Porque Deus, se Deus não fosse distinto dessa criação, nós estaríamos caindo aí no que é chamado de panteísmo. Que o panteísmo é aquilo que afirma que tudo é Deus e Deus é tudo. Então Deus, ele está presente em todos os lugares. E o A.W. Tozer, ele continua dizendo que então, esses textos declaram que Deus é imanente em sua criação. Não há lugar no céu, na terra, no inferno, onde os homens possam se esconder da presença dele. Esses textos ensinam que Deus está ao mesmo tempo distante e próximo, porque nele nós nos movemos e nele nós existimos. Atos capítulo de número 17, versículo 28, é muito claro em relação a essa questão, quando Lucas ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então a Bíblia, ela ensina claramente a onipresença de Deus. Ele está presente em todo o universo. Ele não está limitado a nenhuma parte do universo. Nós lemos o Salmo de número 139, do versículo 7 ao versículo de número 12. E ali nós vimos o salmista indagando, o salmista perguntando: para onde eu irei? Para onde eu posso ir para me ausentar, para fugir da tua presença? E ele vai descrever diversos lugares
e nessa descrição, ele diz, não tem como fugir de Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Nós não podemos jamais nos esconder, jamais fugir da presença dele. Não há lugar na criação, não há lugar no universo que o ser humano, que alguém possa estar, que ele não esteja lá. Ele preenche, ele está presente em todos os lugares da criação. Cada parte, desde a mais vasta galáxia, ele está presente como a menor partícula existente no universo. Deus, ele está presente. Então não tem como você, não tem como eu, não tem como nós fugirmos da presença dele, porque ele está presente. Não quer dizer que Deus ele está fracionado. Não quer dizer que Deus tem uma parte dele aqui, outra parte ali, outra parte acolá. Não, Deus está presente em todas as partes do universo, na sua totalidade, na sua plenitude. Na sua plenitude. Ao mesmo tempo que ele está presente, ele, nessa natureza, no universo, ele não é o universo, ele é distinto do universo. Ninguém pode escapar da presença dele. Jeremias capítulo 23, versículo 23 ao 24, ele diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Esses versículos mostram que o ser humano, ele não pode fugir, ele não pode escapar da presença de Deus. Ninguém, meus amados, pode se ocultar da presença dele. Ele está presente em todos os lugares do universo. Ninguém pode fugir dos olhos daquele que vê, daquele que está presente em todas as partes, no céu, na terra, em todos os lugares. É isso que nós estamos falando, a onipresença de Deus. Ele está presente em todas as partes. Por essa razão, quando nós falamos sobre a pessoa de Deus, sobre Deus, às vezes muitas pessoas perguntam, mas como que nós podemos conhecer a Deus? O conhecimento de Deus, irmãos, nós temos aquele conhecimento que é chamado conhecimento intuitivo. Todo ser humano tem fagulhas da existência de Deus. Não tem um ser humano que venha a essa terra que não tenha esse sentimento de que existe um Criador. Todos têm. Todos têm. Não tem nenhuma pessoa ateu, agnóstico, não existe. Todos têm. Esse é o primeiro conhecimento que nós temos de Deus, que é o conhecimento intuitivo. Paulo vai falar sobre isso. Romanos, se você olhar Romanos, capítulo de número 2, ele fala. Nós temos, como podemos conhecer a Deus? Por meio da, que é chamada revelação natural. Quando você olha para o universo, para a natureza, para os céus, para a terra, tudo que existe, isso mostra a criação de Deus. Então os céus, a terra, o universo, é o que nós chamamos de revelação natural de Deus. E nós temos a revelação sobrenatural ou a escritura, que é o conhecimento mais completo do ser, da personalidade e da pessoa de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, a melhor maneira de conhecer a natureza de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, a personalidade de Deus, quem Deus é por meio da Escritura. O conhecimento intuitivo diz que ele existe um ser superior. Essa natureza, como o salmista lá no Salmo 19 diz que
os céus declaram e revelam a glória de Deus, são conhecimentos que através dele, e conforme Romanos capítulo 1, tornam o homem desculpável diante de Deus. Mas o verdadeiro conhecimento sobre a natureza de Deus está na palavra, porque Deus decidiu se revelar através da sua palavra. Por essa razão nós vamos à Bíblia, por essa razão todo ensinamento parte da Bíblia. Toda boa pregação tem que partir da Bíblia. Todo estudo bíblico, já diz bíblico, precisa partir da Bíblia. Por isso nós estamos aqui estudando as Escrituras, falando sobre os atributos de Deus. Saludos, mi hermano Luiz Puma Mendes, Deus lhe bendiga. Deus abençoe os demais irmãos que estão aí conosco, irmão Valdeci, a Denise, pastor Jaime. Deus o abençoe nesse momento. Nós estamos aqui, irmãos, estudando sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus, a natureza de Deus. E hoje nós estamos estudando sobre a onipresença, mostrando que Deus ele está presente em todas as partes do universo. No entanto, há diferentes modos de Deus estar presente. Nós precisamos ter isso em mente, que há diferentes modos da pessoa de Deus estar presente em alguns lugares. Por exemplo, Deus está presente, como já falamos, vamos repetir ao longo do nosso estudo, diversas vezes que Deus está presente em todas as coisas, em todo o universo, mas em cada uma delas de maneira diferente. José Neto, seja bem-vindo aí, Deus te abençoe. Mas em cada uma delas de maneira diferente. Então Deus, porque nós podemos pensar assim, olha, Deus está presente no céu, isso é claro, nós sabemos. Deus está presente no universo, nós sabemos. Deus está presente na sua vida, nós sabemos. Mas aí, Deus está presente no inferno? Deus está no inferno? Então é isso que eu falei. Há diferentes modos de Deus estar presente. Então, por exemplo, Deus está presente na natureza de um modo diferente de sua presença nos homens. A maneira como Deus está presente na natureza é bem diferente da maneira como ele está presente em minha vida. Por exemplo, Deus está na natureza cuidando de tudo, sustentando. No entanto, Deus ele está presente na minha vida de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais próxima, nos sustentando na fé, nos fortalecendo na fé, nos renovando a cada dia, tendo todo esse cuidado especial para com os seres humanos. Por exemplo, Deus ele está presente no crente diferente da maneira que ele está presente em outros seres humanos. Porque ele está presente em outras, naquela pessoa que não é crente, que não é cristão, Deus também está lá. O modo da sua habitação é diferente. O modo dessa presença de Deus no ímpio é diferente. Ele está presente, por exemplo, em todos os homens por causa da sua onipresença. Porque se ele não estivesse presente, já falamos, ele não seria Deus. Mas está presente no coração dos crentes por causa do seu cuidado especial e da sua proteção. Porque nós somos a casa dele, nós somos a morada especial dele. Então veja bem, ele está presente em todos em virtude da sua essência divina, mas somente com o seu povo de uma maneira eficaz e poderosa. Então veja que há diferentes maneiras de Deus estar presente. Por exemplo, Deus está presente no céu de uma maneira diferente como ele estava presente lá no tabernáculo, lá no templo em Israel. Por exemplo, o tabernáculo era apenas uma amostra muito pequena do que era o céu, das glórias do céu.
A diferença está na intensidade da sua influência e do impacto. No céu, Deus está presente de uma maneira. Naquele lugar, de outra maneira. Então, lá são diferentes maneiras de nós percebermos a presença de Deus. Por exemplo, como eu falei, Deus está presente no inferno? Sem dúvida que Deus está presente lá. Como que Deus está presente lá? Através do seu juízo, através do seu julgamento. Como que Deus está presente naqueles ambientes de jogatinas, de pecados terríveis e abomináveis? Como que Deus está presente? Deus está presente reprovando, rejeitando, condenando. Até mesmo enviando juízo sobre esses lugares. Então veja, irmãos, que Deus ele está presente em todos os lugares. Não existe, coloque isso na sua mente, não existe lugar onde ele não esteja presente. Então nós temos, por exemplo, a presença de Deus pode ser benévola, boa, ou pode ser uma presença não benevolente. Como que, por exemplo, como que Deus está presente sem a sua bondade? Presente sem a sua benevolência. É o que já falamos. Por exemplo, na vida dos ímpios, a sua presença é sem benevolência. De um lado, Deus está presente na vida dessas pessoas para quê? Para refrear os seus pecados enquanto eles vivem nesse mundo. Irmãos, por que o nosso mundo não está pior? Porque nós olhamos para essa sociedade, nós encontramos uma sociedade já perversa, depravada, uma sociedade fora dos padrões de Deus, fora dos princípios de Deus, fora dos caminhos de Deus. Mas por que essa sociedade ela não está pior? Essa sociedade ela não está pior porque Deus, irmãos, está presente na vida desses homens impedindo. Deus está impedindo, restringindo as ações deles, porque senão seria um caos essa nossa sociedade, esse nosso mundo. Por isso nós temos a presença de Deus sem a sua benevolência, sem a sua bondade, apenas refreando a maldade, a pecaminosidade. Por outro lado, a presença dele, sem a benevolência dele, está presente através de um julgamento parcial. Também entregando os homens às suas paixões, entregando os homens aos seus desejos. Qual é, irmãos, vamos dizer, a maior sentença que Deus pode lançar sobre o homem? Porque às vezes você olha para uma pessoa, mas como é que essa pessoa faz tanta coisa, comete tantos pecados e parece que Deus não faz nada? Ela vai pecando e não faz nada. Irmãos, a Bíblia diz, se você ler Romanos capítulo 1, ali a partir do versículo 18 até, acho que é o versículo de número 32, você vai perceber que Paulo diz que Deus abandonou essas pessoas, entregou as próprias paixões. Isso é o juízo de Deus. O pior juízo de Deus é isso. É quando Deus entrega alguém aos seus próprios desejos para que ele faça o que está dentro do coração dele. O que está dentro daquele coração perverso. Não existe nada mais terrível, desesperador do que isso. Alguém se entregue aos seus próprios desejos. Então você vê aí a presença de Deus sentenciando, julgando o homem, Deus retirando a sua bondade, Deus retirando a sua benevolência, não a sua presença. Deus estava presente, mas rejeitando, reprovando, ou sentenciando, ou abandonando. Isso nós chamamos a presença de Deus de modo negativo. Quando Deus está presente, mas ele não manifesta nenhuma bondade. É como, por exemplo, lá no inferno, ele está presente sem manifestar misericórdia, sem manifestar nenhuma bondade. De modo positivo, a sua presença, ela
vamos dizer, ela lá no inferno ela está, porque Deus está, o modo positivo é Deus infligir o seu juízo, a sua punição. Deus está enviando juízo, uma sentença, infligindo terror, causando tormento àqueles condenados. E a retribuição de Deus. Então nós vimos aqui a presença sem benevolência, sem essa bondade de Deus. Por outro lado, nós temos a presença benevolente de Deus. É a presença dele na minha vida, na sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus, seu coração para ele, e na vida dos redimidos, Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está preservando, ele está cuidando da nossa vida. Um escritor chamado Charnock, ele diz o seguinte, sobre a questão da presença de Deus. A presença de Deus. Ele diz que essa presença influente de Deus pode ser comparada ao sol, que embora a tão grande distância da terra, ele está presente no ar, na terra, com a sua luz, influenciando em forjar metais, nas profundezas, sem ao mesmo tempo pertencer àquele lugar. Ele está lá manifesto, os raios do sol estão manifestos ali, sem ele estar ali. Claro que no caso de Deus, Deus vai estar presente na sua totalidade, não tem como estar só uma partezinha dele em algum lugar, porque como nós falamos nisso, Deus não está fracionado neste vasto universo, ele está presente, ele está presente. A presença benevolente de Deus é essa presença cuidadora, que aí nós vamos ver a presença salvadora dele, quando ele nos salva, quando ele nos redime, quando ele nos escolhe como povo de Deus, está presente essa presença santificadora, nos santificando, nos limpando, nos purificando todos os dias, todos os momentos, nos restaurando, trazendo para mais perto dele. A presença dele é isso. A presença gloriosa dele, quando um dia nós seremos completamente mudados, transformados, e assim estaremos para sempre na presença dele e diante dele. Então, quando nós falamos da onipresença de Deus, é isso. Ele está presente em todos os lugares. E aí eu quero tirar algumas ideias já, encerrar com alguns pensamentos que nós já falamos aqui, desde o início do estudo. Mas só para ficar de uma maneira um pouco mais didática agora, para você entender sobre a onipresença dele. Primeiro ponto ninguém pode se esconder de Deus. Então ninguém pode, irmãos. Ninguém pode fugir. Nós já lemos lá o Salmo de número 139, que está muito claro. E nós encontramos o profeta Amós também dizendo, lá no capítulo 9, no versículo 2 e o versículo 3, olha o que Amós diz. Olha o que o profeta Amós, ele diz. Lucila, Deus te abençoe. O profeta Amós, ele diz o seguinte: ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Preste atenção, até as profundezas. Suleide, Deus te abençoe aí na Espanha, Deus o abençoe em nome de Jesus. Até as profundezas. E se subir aos céus, veja que ele fala das profundezas, depois ele fala dos céus. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Deus dizendo, mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Então veja bem que o profeta ele está dizendo, não tem como você escapar, não tem como você se esconder, não tem como você fugir da presença de Deus. As alturas e as profundidades, lá ele está. Jeremias, olha o que ele diz, nós já lemos esse texto, mas olha o que ele diz.
Sou eu apenas um Deus de perto? Eu estou apenas perto de alguém, de alguma realidade, de algum objeto, de alguma circunstância? E ele diz, olha, ele faz uma pergunta. Sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Observe. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Não tem. Mas não tem como. Deus está te vendo agora, está presente agora. Ele está presente aí com você. A Bíblia, irmãos, ela está clara que não há lugar no universo que esteja longe da presença de Deus. Sua presença está em todos os lugares. Olha, Gênesis capítulo 28, versículo 15 e o versículo 16. Deus falando para Jacó, olha, estou com você, presença dele. Cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Oh, pastor Edivaldo, Deus te abençoe, grande homem de Deus. Então, meus irmãos, essa é a nossa primeira ideia. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele é onipresente. Não tem como você se esconder, não tem como ninguém se esconder de Deus. A segunda ideia sobre essa nossa temática da onipresença de Deus, que nós já falamos, é que Deus está presente em todas as partes. Já falamos várias vezes, desde o início do estudo, sobre isso. As Escrituras testificam, afirmam claramente que Deus está presente no céu, na terra, abaixo da terra, em todas as partes do universo. Ele está em todos os lugares. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, olha o que diz: reconheçam isso hoje, ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra não há nenhum outro. Olha as palavras de Raabe, lá em Josué capítulo 2, versículo 11. Quando soubemos disso, quando Israel saiu, Deus fez aqueles feitos extraordinários. Olha o que Raabe diz. Uma mulher ímpia, uma mulher pagã, que ela tem um encontro extraordinário com Deus, que Deus mudou a história dela, mudou a vida dela. Mas veja a declaração, veja o que os lábios dela proferem. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É a onipresença dele em todos os lugares. O profeta Isaías, no capítulo 6, profeta Isaías, no capítulo 66, verso 1, olha o que ele diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa você me edificaria? Nada. Quando Salomão ele construiu o templo, ele disse: olha, Deus não pode caber, Deus não pode conter-se, eu não posso Deus, enjaular Deus em um lugar. Deus não está preso a um ambiente, Deus não está restrito a uma localidade, porque ele extrapola todo o universo na sua grandeza, na sua majestade. Então, veja, ninguém pode se esconder de Deus. Deus está presente em toda a parte. Terceiro ponto, terceira ideia. O povo de Deus, o povo reconheceu que Deus sempre os via. Deus sempre, vamos dizer, estava ali com eles, vendo, percebendo, desde os primeiros tempos da história bíblica. Eles reconheceram essa presença, esse Deus que vê, esse Deus que está ali, esse Deus que não deixa. Gênesis 16 e 13.
As palavras de Agar, este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Irmãos, é a ideia de que Deus está presente, vendo tudo. Não é panteísmo isso, irmãos, não é panteísmo, porque panteísmo é confundir Deus com o universo, é dizer que tudo é Deus, e Deus é tudo, e Deus ele está presente, mas já falei, ele é distinto da criação. Ele está em toda parte do universo, mas ele não é o universo. Então veja bem, ninguém pode se esconder de Deus. Ele está presente em todas as partes. O povo de Deus reconheceu ao longo do tempo essa verdade. E quarto, a onipresença de Deus é uma verdade reconfortante para o crente, irmãos. É uma verdade de conforto para a minha e para a sua vida. Nós sabemos que Deus, ele está presente conosco. Que Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Isso traz conforto para a nossa alma. Aonde quer que você possa ir, Deus vai estar. Deus vai estar com sua benevolência. Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar lhe sustentando. Deus vai estar lhe fortalecendo. Não tem como eu me afastar dessa verdade, dessa realidade da presença de Deus. Ele vai estar com você. O profeta Isaías, lá no capítulo 43. Você pode olhar, o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 43, no versículo de número 2. Quando você atravessar as águas ou os rios, eu estarei com você. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não vão te submergir, eles não vão te cobrir. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar, nem a chama vai arder em ti. Por quê? Primeira parte diz, eu estarei com você. Essa é a grande verdade de Deus para a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida, nos momentos de batalha, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, Deus vai estar com você. Hebreus 13:5. Ele diz, olha, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus está com você, mesmo quando mais ninguém pode estar com você. Que coisa fantástica, sabermos, meus irmãos, que Deus está conosco. A onipresença de Deus é um conforto para nós nesses tempos difíceis. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Saber que Deus está na sua vida. Saber que Deus está agora com você aí na sua casa. Saber que Ele nunca vai te abandonar. Saber que Ele nunca vai te deixar. Saber que você pode contar com a presença dEle todos os dias. É o que o profeta, mesmo o profeta Isaías depois vai dizer, olha, ainda que teu pai, ainda que a tua mãe te abandone, o Senhor nunca. Deus não te abandonará. Ele vai estar com você, meu irmão, minha irmã. Creia nessa verdade, se agarre a essa verdade, se grude a essa verdade. Diga, eu estou firmado nessa verdade, nessa palavra. Eu vou permanecer nessa palavra, porque Deus está presente. Mesmo que você não sinta, irmãos. Você precisa crer que Deus está presente. É a onipresença dEle. Irmãos, por que
eu decidi falar sobre Deus? Porque hoje nós vivemos uma geração, irmãos, que infelizmente não conhece nada sobre Deus. São poucas as pessoas, irmãos, que querem parar para estudar a Bíblia. São poucas. São pouquíssimas pessoas que querem conhecer Deus de verdade, querem conhecer as Sagradas Escrituras. Precisamos saber disso. Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. E eu quero encerrar esse nosso estudo hoje com um texto, novamente, desse escritor A.W. Tozer. Você pode comprar livros depois dele, é um escritor muito bom. Tem textos muito bons para a nossa vida espiritual. E ele diz o seguinte sobre essa grande verdade da onipresença de Deus. Ele diz: a certeza de que Deus está sempre conosco, presente em todos os momentos, vamos dizer, em todas as partes também do mundo, mais próximo de nós do que os nossos sentimentos. Preste atenção. O A.W. Tozer diz que Deus está mais próximo de nós, mais próximo de mim, de você, do que os nossos próprios pensamentos. Ele diz: isso deve nos manter em um estado de alegria, de felicidade, na maior parte do tempo, mas não todo o tempo. Por quê? Porque ele diz assim: olha, eu não seria honesto, não seria menos do que honesto prometer a todo crente um estado de alegria, de felicidade permanente e contínuo. Diz: eu não estou sendo honesto, não é honestidade isso. Ele diz: é como uma criança pode, no seu texto ele diz: como uma criança pode chorar de dor, mesmo quando ela está abrigada nos braços do seu pai ou da sua mãe. A criança está nos braços do seu pai, nos braços da sua mãe, mas ela está chorando de dor. Ela está gritando de dor. Aí ele diz: também é assim com o cristão muitas vezes, porque nós sofremos, nós choramos, o coração dói, chega o lamento, chega a tristeza, mesmo nós tendo essa consciência da presença de Deus. E ele diz: embora sempre se regozijasse, ele fala, Paulo admitiu que muitas vezes ele esteve triste. Você olha para as epístolas de Paulo, e Paulo tem essa consciência da presença de Deus, mas muitas vezes Paulo vai admitir sua tristeza. Mas ele vai demonstrar em outros textos essa alegria em Deus. Você olha para Jesus, que o que ele passou lá no Getsemane, a dor, a angústia da sua alma, e nunca ele deixou o seio do Pai. Isso mostra, irmãos, que essa presença de Deus, como já falei, sempre falo isso nos sermões, não vai te livrar, às vezes, de dores. Não significa a ausência da tristeza, da luta, das dificuldades. Mas a verdade é que você pode contar com Deus em todos os momentos. Ele está presente. Então hoje, irmãos, nós estudamos aí sobre a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Ele nunca vai nos deixar. Nunca vai existir um lugar que ele não possa estar presente. Não temos como nós explicarmos na sua totalidade esse atributo da onipresença de Deus. Essa presença dele em todos os lugares. Não tem como, mas a verdade é que ele está presente.
Então nós poderíamos falar muito mais coisas, mas como é um estudo muito vasto, esse é apenas para você ter uma noção um pouco da pessoa de Deus. Nós já falamos sobre a onipresença, a onisciência, a sua soberania. Deus, que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele pode fazer todas as coisas. Nós vamos dar depois continuidade aos nossos estudos aí aos sábados. Estaremos juntos estudando a Bíblia, estudando a palavra do Senhor. Essa é a nossa escola bíblica online aos sábados. Quero orar com você essa noite, pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, que o Senhor venha abençoar você. Você pode também fazer suas perguntas aí durante o nosso estudo, ou até mesmo depois, pode mandar via WhatsApp, se você não entendeu alguma ideia, ou pastor, gostaria de saber mais, você pode nos procurar, está entrando em contato conosco, e aquilo que estiver ao nosso alcance, que nós pudermos responder, nós estaremos respondendo. Então, nosso propósito nessa nossa escola bíblica é também dialogarmos, você fazer seus questionamentos, suas perguntas sobre os assuntos que nós estamos estudando. Cremos que estaremos estudando vários assuntos aqui, então nós vamos usar essa plataforma do Facebook para disseminar a palavra, para estudarmos a palavra de Deus, para estudarmos a Bíblia. Tem muitos outros aspectos sobre a natureza de Deus que nós vamos estudar ainda. A paternidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade, o amor, como que se relaciona o amor dele e a justiça dele. Então são temas que nós estaremos abordando aí nessa nossa primeira fase da nossa escola bíblica online, sobre a pessoa e o ser de Deus, que é o que estamos estudando. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que estiveram conosco aqui online, participando desse nosso tempo de reflexão, nessa nossa escola bíblica. Quero também, Senhor, pedir sobre aqueles ainda que vão, Senhor, estar estudando, vendo esse vídeo, que o Senhor venha abençoá-las, ó Deus, que a bênção do Senhor, que o cuidado do Senhor seja, ó Deus, sobre cada uma destas vidas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, envia a tua provisão, envia a tua bênção, a saúde, a paz, a alegria nas famílias, restaura os lares, as famílias. Senhor, manifesta a tua presença transformadora, tua presença regeneradora, tua presença restauradora, meu Deus, em cada lar, em cada casa, em cada família. Eu oro nesta hora abençoando cada vida neste momento, no nome precioso de Jesus. E também convidando amanhã, às 18 horas, nós estaremos com o nosso culto online e também ministrando a ceia. Então, você que é membro da IPR Tiradentes, ou também que não é membro, mas é membro de uma igreja, foi batizado nas águas, e você gostaria de participar da ceia, você prepara na sua casa aí o pão e o vinho, e amanhã nós teremos o culto normal, depois da pregação, nós estaremos orando, consagrando, abençoando os elementos, e você estará participando da ceia do Senhor. Que o Senhor assim te abençoe, te dê uma noite de paz e de bênção, no nome precioso de Jesus. Muito obrigado por estar conosco nesse nosso tempo de estudo bíblico. Que o Senhor te abençoe.